Agradar pessoas. Talvez esse seja o maior desejo de todos os homens e mulheres espalhados pela face da terra. Porém, embora esse desejo seja real e até honesto, o grande desafio é agradar a Deus com a nossa vida. Jesus desagradou pessoas na sua época por causa do seu estilo de vida e também por causa da sua missão. No entanto, seu maior desafio era agradar ao Pai. No dia do seu batismo, o Pai fez a seguinte declaração: "Este é o meu Filho amado, em quem muito me agrado." Mateus capítulo 3, versículo 17. Vamos ler o texto, Mateus capítulo 15, 21 a 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: "Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada." Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: "Despede-a, que vem gritando atrás de nós." E ele respondendo disse: "Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel." Então chegou ela e o adorou, dizendo: "Senhor, socorre-me." Ele, porém, respondendo disse: "Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos." E ela disse: "Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores." Então Jesus respondeu e disse-lhe: "Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas." E desde aquela hora a sua filha ficou sã. No texto que lemos, encontramos uma mulher cananeia cuja vida agradou a Deus. Ela não pertencia ao povo de Israel, era considerada gentia, porém a história de sua fé agradou a Deus e chegou até nós. Mesmo no auge da sua dor, da sua angústia e do seu sofrimento, sua fé revelou verdades que agradaram o coração de Deus. Que lições podemos aprender com essa mulher que tinha uma fé que agradou a Deus? Quais são os segredos de uma fé que agrada a Deus? Uma fé que agrada a Deus é aquela que não se detém diante dos obstáculos. Verso 22 e 23 diz que uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: "Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito." Mas Jesus não lhe respondeu palavras. Para chegar até Jesus, essa mulher de fé teve que enfrentar barreiras sociais, preconceitos, a indiferença dos discípulos e, por fim, o silêncio de Jesus. Diante do seu clamor e do seu pedido e da sua busca, o Senhor não lhe respondeu nada. O que geralmente se faz diante do silêncio de alguém? Qual a nossa reação? Que sentimento surge dentro de nós quando nos deparamos com o silêncio alheio? Que essas respostas fiquem em nossas mentes e corações para refletirmos na ação de uma gentílica que não fazia parte do povo escolhido, mas que fazia parte do povo amado. Neste momento difícil da sua vida, Jesus resolveu testá-la antes de dar a sua bênção e mostrar aos seus discípulos que Deus não faz acepção de pessoas que tenham a fé genuína. Esse aparente obstáculo não foi capaz de deter a mulher que tinha uma fé genuína. Ela não teve a resposta de sua oração no tempo que queria, mas nada disso a fez desistir e nem recuar. Ela não se deteve diante dos obstáculos. Ela encarou essa situação de frente e sua fé agradou a Deus. Aprenda uma coisa:
Vencer obstáculos já é parte do milagre que você precisa. Depois desse acontecimento, a fé desta mulher se tornou ainda mais perseverante. É possível que o silêncio de Deus para as nossas orações ou qualquer outro obstáculo que você possa enfrentar seja apenas uma forma dele moldar a sua fé e torná-lo alguém mais preparado para receber sua resposta. Uma fé que agrada a Deus é aquela que revela a sua humildade diante daquilo que deseja. Verso 23 diz que a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Depois de um período de silêncio, Jesus resolve dar uma resposta ao pedido daquela mulher. Jesus disse que não era lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Em outras palavras, deixa que os judeus, que significa filhos, recebam todas as bênçãos preparadas para eles. E se houver sobras, os gentios, que significam cachorrinhos, serão saciados. Nesta época, os judeus viam os gentios como corruptos e idólatras. Eles eram tratados como algo sem valor. Essa expressão que Jesus usa, cachorrinho, era um termo que os judeus usavam para referir-se aos gentios, porque consideravam que o povo pagão não valia nada mais do que este animal. Porém, sabemos que Jesus não usou o termo para rebaixar a mulher, e sim para mostrar que ela não era menos digna de receber a sua bênção. Sendo comparada ao animal ou não, o que importa é que aquela mulher insistiu em sua fé perseverante para alcançar o que desejava. O que você faria com uma resposta desta ao seu pedido de ajuda? Como você se sentiria sendo aparentemente excluído das bênçãos do Senhor? Talvez muitos de nós nos recolhêssemos de volta para casa pensando que Jesus não era tão bom como diziam ser. No entanto, ela não se revoltou, não desistiu de continuar pedindo. Ela tinha uma causa a defender, ela tinha um pedido a ser feito, ela tinha uma necessidade a ser resolvida. Ela não desistiu e se recusou a ir embora daquele lugar de mãos vazias. Pelo contrário, ela fez das palavras de Jesus um motivo para demonstrar sua humildade. Ela revelou a sua posição de humildade diante de Jesus ao dizer, no versículo 27, Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela reconhece que o pão dos filhos não deve ser dado aos cachorrinhos, mas a eles nunca foram negados as migalhas de pão. Ela não quer o pão, mas a migalha da imensurável e infinita misericórdia de Deus. A atitude de humildade daquela mulher deixou claro o tamanho da sua fé. Talvez o que esteja faltando para você ter uma fé que agrada a Deus é revelar a sua posição de humildade. Lembre-se que Deus resiste os soberbos, mas dá graças aos humildes. Felizes são os humildes de espírito, porque eles é o reino dos céus. Sem humildade não existe fé que agrada a Deus. Uma fé que agrada a Deus é aquela que desfruta do milagre desejado. Versículo 28. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. No Evangelho de Marcos, o fim dessa história termina assim. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio o deixara. Marcos capítulo 7, versículos 29 a 30. Por causa da fé humilde e persistente daquela mulher, Jesus liberta a sua filha do poder do demônio.
Ela buscou Jesus porque cria, persistiu porque confiava e obedeceu sem questionar. Jesus mandou que ela voltasse, pois sua filha estaria curada e ela o fez. Aprenda uma coisa: a fé que agrada a Deus não deve ser exercitada apenas para pedir, mas também para obedecer. A fé da mulher cananeia lhe permitiu desfrutar do milagre feito por Jesus. Entretanto, essa fé requer busca, persistência e obediência. Normalmente, há sempre alguma coisa a fazer. A mulher cananeia, conforme a orientação de Jesus, voltou e encontrou a sua filha completamente liberta e curada. Quem sabe você hoje também não precise voltar crendo? Quem sabe hoje você precisa exercitar a sua fé para desfrutar dos milagres de Jesus? Uma grande fé que agrada a Deus é aquela que crê na palavra de Jesus e é recompensada com seus milagres. Por isso, para agradar a Deus, definitivamente obedeça a Ele e desfrute dos seus milagres dia após dia. Conclusão: quem você está tentando agradar com a sua vida? As pessoas ou a Deus? Geralmente o que impressiona o coração dos homens não impressiona o coração de Deus. O que importa é ter uma vida cuja fé agrade a Deus a todo tempo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares e se inscrever no canal para mais conteúdo inspirador como este. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família grandemente e até o próximo vídeo.